Calma, se você se escandalizou com o título desse vídeo, eu peço que tenha paciência e assista um pouco mais, ou melhor, até o final, porque eu vou tentar demonstrar que esse título, na verdade, não tem nada de escandaloso, muito pelo contrário. Agora, por que que eu estou fazendo esse vídeo? O que me incentivou a fazer um vídeo falando deste assunto com este título, na verdade, foi um videozinho que eu recebi pelo menos 2 vezes, de pessoas bem intencionadas, lógico, mas que enviaram esse vídeo até me questionando se era verdade isso que acontecia nesse vídeo, né? É um vídeo calunioso, mentiroso, certo? Já estou adiantando, é um vídeo absurdo, tá? Conforme nós vamos ver. Mas eu vou colocar este vídeo aqui para que vocês vejam, tá? Principalmente se vocês receberem esse mesmo vídeo, para vocês já saberem que esse vídeo é absurdo, calunioso, mentiroso, tá? É autêntica desinformação, esses termos que a gente gostam de usar hoje em dia, né? Desinformação, fake news, tá? Eu prefiro falar os termos tradicionais, é mentira e calúnia, tá? É disso que trata o vídeo, tá? Então, eu vou colocar o vídeo agora, para vocês verem, e depois a gente vai comentar isso daí. Isso foi filmado no Vaticano e deixou o mundo todo assustado. Prestem atenção na letra desta canção. Lúcifer flamejante encontra a humanidade. Lucifer matutinus inveniat. Eu digo, ó Lúcifer que nunca será derrotado. Cristo é seu filho que voltou do inferno e derramou sua luz pacífica. Está vivo e reina no mundo sem fim. In saecula saeculorum. E o povo diz amém, ou seja, concordando com tudo o que foi dito na letra da canção. Por que eles estão louvando a Lúcifer e as claras com tudo sendo filmado e transmitido ao mundo em tempo real? Será que estamos equivocados ou, de fato, há uma conexão do Vaticano com as forças do mal? Bom, então, como vocês viram, né, é um vídeo que diz, segundo o vídeo, tá, que no Vaticano está havendo a invocação de Lúcifer, certo? Mas por que estão fazendo isso no Vaticano? Na verdade, não estão fazendo isso no Vaticano. Na verdade, isso é feito em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. O que se está cantando lá é o Precônio Pascal, ou chamado Pregão Pascal, ou em latim Exultet, tá? Porque ele começa assim, exulta, exultet, tá? Isso é que está sendo cantado no Vaticano e se canta em todas as igrejas do mundo no sábado santo, no sábado de aleluia, tá certo? Então, agora, o que diz esse vídeo, na verdade, vamos analisar esse trecho que eles colocaram no vídeo, né? Vamos analisar palavra por palavra o que foi dito, tá? E para perceber se é mesmo, se faz mesmo sentido aquilo que foi falado nesse videozinho calunioso. Que, aliás, quem fez esse vídeo, não estou falando quem de boa fé acreditou no vídeo, mas quem fez o vídeo, que eu não sei quem foi, e nem quero saber, mas quem fez é um mau caráter, é um mentiroso, uma pessoa de boa fé, de má fé, desculpa, uma pessoa de má fé, uma pessoa porca, uma pessoa que não tem o menor escrúpulo, tá certo? Mas então vamos ver o que diz esse vídeo, ou esse trecho do Exultet, né, do Precônio Pascal. Na verdade é o finalzinho dele, né? Tanto que acaba com amém, porque está no finalzinho do Precônio Pascal, né? Então eu vou ler primeiro em latim, conforme está sendo cantado lá no vídeo, tá? Então ele diz assim: Flamas eius Lucifer, olha aqui, Flamas eius Lucifer matutinus inveniat ille, iquam Lucifer qui nascit occasum Christus filius tuus qui regressus ab inferis humanogenere serenus illuxit et vivit et regnat in saecula saeculorum, tá?
Isso é o que foi cantado naquele vídeo, tá? Qual seria a tradução disso? A tradução que nós temos aqui no Brasil, certo? Eu não sei se é a mesma de Portugal, tá? Eu tenho que ler a que tem no Brasil, que é a que nós cantamos aqui no Brasil, né? Então, qual é a tradução disso daí? Olha, que brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã, aquele astro que não tem ocaso, Jesus Cristo, vosso Filho, que ressuscitando de entre os mortos, iluminou o gênero humano com a sua luz e a sua paz, e vive glorioso pelos séculos dos séculos. Pronto, essa é a tradução. Aí eu pergunto, onde está Lúcifer aí? Certo? Onde está Lúcifer? Tá? Ah, mas espera aí, vocês podem me dizer. Não, mas eu acabei de ler. Ó, tá aqui em latim. Flammas eius Lucifer. Ó, tá aqui. Flammas eius Lucifer matutinus. Inveniat idem. Iquam Lucifer de novo, ó. Qui nascit occasum Christus filius tuus qui regressus ab inferis. Aqui, ó. Regressus ab inferis, ou seja, que regressou dos infernos. Tá aqui, certo? Então, como que não? Na verdade, Lúcifer aqui é iluminar, certo? Trazer a luz, tá certo? Tá falando da estrela da manhã que vem iluminar o dia, aquela estrela que não conhece ocaso, que é Cristo Jesus, ele que desceu à mansão dos mortos, desceu aos infernos aqui, ó, que regressos ab inferis, que regressando dos infernos, ressuscitou, e ele é a estrela da manhã que veio trazer a luz para todos os homens. É isso que está sendo dito aí, tá certo? Então, na verdade, não está dizendo nada mais, nada menos do que está no nosso credo, que nós rezamos no creio, certo? O que nós dizemos aqui? Para quem é todo católico sabe, todo católico reza o credo, né? Então, a parte do credo que diz isso, ó, desceu à mansão dos mortos, ou em latim, descendit ad inferus, tá? Agora, tá inferus em latim, e por que fala mansão dos mortos, como tá aqui, ressuscitado de entre os mortos, tá? Na verdade, é a tradução que foi feita, eu não sei, eu acho que é um eufemismo que fizeram no Brasil, não sei como é a tradução em Portugal, volto a dizer, tá? Não sei se é igual que está no Brasil, se é diferente, mas quando fala de inferos, é infernos mesmo. Jesus desceu aos infernos, que aqui quiseram traduzir como mansão dos mortos, deve ser um eufemismo, né? Acho que fica muito feio dizer que Jesus desceu aos infernos, mas quando fala infernos, é aquele inferno de verdade, e fala no plural, porque não é só o inferno, também o purgatório e o limbo, tá certo? Conforme está explicado aqui no Catecismo da Igreja Católica. Então, o que está dizendo aqui no Pregão Pascal é exatamente o que diz no nosso credo, tá certo? Agora, mas por que Jesus... Tá bom, já que a gente está falando de infernos, né? De Lúcifer, de infernos, ou Jesus seria o Lúcifer, mas Lúcifer aqui é o que ilumina, tá certo? Nesse sentido. Aliás, eu vou até adiantar, já que nós estamos falando do sentido etimológico da palavra, né? Vamos pegar aqui o que diz o dicionário de Wise, tá certo? Sobre o Lúcifer, tá? Então, vamos ver aqui. Estou lendo o dicionário, tá certo? Então, Lúcifer. Primeiro sentido. O maior ou primeiro de todos os demônios. Diabo, tá bom. Esse é o sentido que todo mundo entende. Se hoje alguém falar Lúcifer, já vai falar, tá falando de Satanás, o demônio, tá bom. Segundo sentido, denominação geral com inicial, denominação do planeta Vênus como uma estrela matutina ou vespertina, é a estrela da manhã, tá? Então, diz respeito ao planeta Vênus, tá bom, isso é uma coisa mais astronomia, não é o que nos interessa agora. Agora, o terceiro sentido, esse é o que nos interessa. Aquele que carrega a luz, portador de luz. É esse o sentido que está colocado quando fala aqui, Lúcifer, ó, Lúcifer matutinus, inveniat, a luz da manhã que chega, que vem, tá certo? Então, Lúcifer, qui nascit occasum, que não conhece o caso, ou seja, é o Cristo, o Filho, que não conhece o caso. Então, este é o sentido da palavra Lúcifer, tá certo? Quem fez o videozinho, o mentiroso,
tá? Que fez o videozinho. Tá bom. Mas já que a gente, então, falou que Jesus desceu aos infernos, né? Jesus é a estrela da manhã. Mas por que Jesus, sendo Deus, Jesus que ressuscitou, porque ele teve que descer aos infernos? Ele poderia já ter ressuscitado direto para o céu, ou já ter encontrado com os apóstolos e ficado os 40 dias que ele ficou aqui na terra, né, antes da ascensão. Porque ele teve que descer aos infernos, né? Para que isso? Qual a utilidade disso? Certo? Então, vamos ver o que diz o Catecismo Romano sobre isso, tá certo? Então, significação do mistério. Ele comentando esse artigo do credo que eu li, que eu acabei de ler. Desceu à mansão dos mortos, ou descendit ad inferos, aos infernos. Tá? Então, olha o que diz aqui. A primeira cláusula deste artigo propõe-nos a crer que, após a morte de Cristo, sua alma desceu aos infernos, tá? Infernos mesmo. Aqui, ó, Catecismo Romano, né? Catecismo Raiz, tá? Não é mansão dos mortos, é infernos mesmo, tá certo? E lá ficou todo o tempo que seu corpo esteve no sepulcro. Enquanto Jesus estava sepultado, o corpo dele sepultado, a alma dele estava nos infernos, tá certo? É o que está dizendo aqui. Com estas palavras, confessamos igualmente que a mesma pessoa de Cristo esteve nos infernos. É o Cristo mesmo, a mesma pessoa de Cristo, ao mesmo tempo que jazia no túmulo. Este fato não deve estranhar a ninguém. Tá? Então, se alguém se escandalizou, se alguém ficou estranhado com isso, então não deve estranhar a ninguém. Conforme já dissemos várias vezes, a divindade nunca se apartou da alma nem do corpo, não obstante a separação que houve entre alma e corpo. Tá certo? Então, eu vou pular um trecho aqui, senão a gente não para de ler, né? Então, aqui. Não se deve, porém, julgar que Cristo desceu de tal maneira aos infernos, ó, de novo, aos infernos, que ali só chegasse com seu poder e virtude e não com a própria alma, tá certo? Ou seja, Jesus chegou como a alma dele mesmo, conforme a nossa alma. Deus me livre um dia a minha alma chegar até lá, que se a nossa alma chegar lá, vai ficar lá. Então Deus me livre, tá certo? Mas ele chegou com a sua própria alma, sim. Devemos crer, ao contrário, que a própria alma realmente desceu aos infernos e ali esteve presente com todas as suas faculdades. Assim o declara Davi em termos peremptórios: não deixareis minha alma abandonada no inferno, certo? Aqui é o Salmo 15. Mas, com descer aos infernos, Cristo nada perdeu de seu imenso poder, e nem de leve compuscou a liquidez de sua santidade. Pelo contrário, esse fato mostrou à luz meridiana como era verdade tudo o que se havia predito de sua santidade, e que Cristo é Filho de Deus, conforme ele mesmo tinha antes declarado, por meio de seus milagres. Tá certo? Então, se Jesus desceu aos infernos e não ficou lá, é só porque ele é Filho de Deus, né? Se cada um de nós formos para o inferno, nós vamos ficar lá. Então, que Deus não permita que isso aconteça, certo? Ser-nos-á fácil compreender o que aconteceu, se compararmos entre si as causas por que Cristo e outros homens desceram àquele lugar. Todos os mais desceram aos infernos na condição de cativos. Cristo, porém, livre entre os mortos e vitorioso, lá foi abater os demônios, que mantinham os homens presos e agrilhoados em consequência do pecado. Além disso, então Jesus é Senhor até dos infernos. Ele foi lá com o senhorio dele abater os demônios, tá certo? Além disso, todos os outros que para lá desceram, uns eram atormentados pelo rigor das maiores penas, outros não sentiam dores propriamente, mas angustiavam-se com a privação de Deus e com a retardância daquilo que tanto anelavam, a glória da eterna felicidade. No caso aí, são os homens justos do Antigo Testamento, que eram justos, estavam salvos, mas não podiam estar ainda no céu, porque o céu não tinha sido aberto por Cristo. Jesus abriu as portas do céu com a sua paixão, tá certo? Então, esses homens justos estavam lá
Aí, no caso, claro, não era o inferno mesmo, provavelmente no limbo, né, ou no purgatório, que eles estavam lá, não sofrendo como quem sofre condenado no inferno, mas sofrendo por estar longe de Deus, a quem eles tanto anelavam, tá certo? Então, ora, Cristo nosso Senhor desceu aos infernos, não para sofrer alguma pena, só faltava Jesus sofrer pena no inferno, né? Mas para livrar os santos e justos, ó, daquele doloroso cativeiro, e para lhes aplicar os frutos da sua paixão. Portanto, a descida aos infernos não diminui coisa alguma de sua absoluta dignidade e soberania. Então é isso que está cantando no pregão pascal, tá certo? Então aqui, ó, qui nescit occasum Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, que voltando do inferno, humano genere serenus illuxit, que ilumina o gênero humano, certo? E vive e reina pelos séculos dos séculos. Isso é que estava sendo cantado lá no Vaticano ou em qualquer igreja católica se canta no sábado santo, tá certo? Agora, o que eu acho interessante, tá? Vamos falar agora propriamente do pregão pascal, né? Eu acho que quem é católico sabe o que é o pregão pascal, que todos nós cantamos o pregão pascal em toda a Páscoa. Aliás, é a celebração mais linda que existe, acho que na face da terra, certo? Para quem não sabe, a igreja toda escura, certo? É feita uma fogueira do lado de fora, onde se acende o círio pascal, certo? E cada um com a sua vela, acende cada um a sua vela, através do círio pascal, fogo novo, fogo santo, e as pessoas vão acendendo suas velas, cada um. E aquelas velas entrando na igreja toda escura, vai iluminando a igreja. Ó, é a luz de Cristo que vai iluminando. É Cristo, o Lúcifer aqui, o que ilumina, que vai ressurgindo, ou seja, dos infernos e vai iluminando toda a humanidade, tá certo? Ó, que é uma celebração maravilhosa. Eu acho que vocês, quem ainda não participou, que eu acho que quem vê os meus vídeos normalmente é o católico participa, tá? E o católico que não participa da Vigília Pascal não pode ser chamado de católico, né? Mas se você eventualmente não for católico e tiver curioso, vai no sábado de Aleluia, no sábado santo, na Vigília Pascal na igreja, você vai ver. É isso que acontece. Todo mundo entrando com as velas, a igreja que se ilumina, a igreja ainda escura, só iluminada pelas velas, certo? Aí é cantado o precônio pascal, que é esse canto que o finalzinho dele foi colocado naquele vídeo, tá certo? É uma celebração maravilhosa, tá certo? Agora de quando que é esse pregão pascal, tá? Eu pesquisei aqui na internet, então, de acordo com o Dicionário Elementar de Liturgia, o precônio pascal, olha o que diz aqui, o precônio pascal, de autor desconhecido, deve ser da primeira metade do século IV, ou seja, primeira metade do século IV, entre o ano 301 e 350. Essa é a primeira metade do século IV, certo? Então é bem antigo. Porque já é citado por Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho. Então, olha, Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho já conheciam esse canto. Ou seja, ele já devia ser cantado na liturgia da Páscoa já naquela época, tá certo? Agora, depois deles, quantos doutores não vieram? Veio São Boaventura, veio São Tomás de Aquino, veio Santo Inácio de Loyola, veio Santa Teresa, São João da Cruz, um monte de santos e de doutores. Nenhum deles observou isso. Nossa, se esse vídeo está correto, que na Páscoa se invoca Lúcifer, tá? Nenhum deles se ateve a isso. Tantos santos, tantos doutores, todos eles cantavam isso, certo? Todos eles que sabiam latim, entendiam o que estava cantando, ao contrário de hoje, né? Infelizmente, nós não entendemos, né? Hoje nós somos a geração que pensa com o dedo, né? Só pensa lá, like, quero like, quero ver like. Tirar
Tirar selfie, vamos tirar selfie, ó, com o dedinho, vamos tirar selfie. Pensa com o dedo, né? Preferência sem camisa, para mostrar minha tatuagem nova, né? Essa é a nossa geração. Então, todos os santos, todos os doutores, todo esse tempo nunca perceberam. E só agora, nossa geração que é frívola, vazia, só pensa em ficar com like, com celular, certo? Não pensa, não raciocina, certo? Só essa geração que de repente descobriu isso daí, certo? De repente descobriu. Aí vocês podem dizer, tá bom, vamos fazer um advogado do diabo aqui, tá? Vamos pensar, mas esses santos, esses autores eram católicos, tá? Eles não iam falar nada, né? Tá bom, mas nesse período todo, e os inimigos da igreja não viram isso? Tá? Os cátaros, por exemplo, que guerrearam contra a igreja, fizeram uma verdadeira guerra contra a igreja, os cátaros, os albigenses, né? Eles não notaram isso? Eles não denunciaram que a igreja invocaria, né, o Lúcifer? Eles poderiam ter denunciado. Lutero era padre. Então, com certeza, ele celebrou, ele cantou esse canto, celebrando várias vezes antes de rebelar contra a igreja, né? Talvez um diácono dele, porque normalmente é um diácono que canta, né? Ele lá na celebração e o diácono cantando, ele não notou isso. Quando ele se rebelou contra a igreja, pôs as teses dele, acho que 95 teses, né? Ou 90, 95, não lembro agora. Não poderia ter colocado uma tese a mais lá? A igreja invoca Satanás na Páscoa. Lutero não poderia ter feito isso? E não vai dizer que ele não sabia, porque ele era padre, ele celebrava e ele sabia latim muito bem, tá certo? Então, Lutero não denunciou isso. Nossa, o maior inimigo, um dos maiores inimigos da igreja não denunciou isso daí. E agora, essa nossa geração aqui foi finalmente denunciar isso daí. Francamente, pelo amor de Deus, né? Então, o que eu estou falando, não dá para você ir acreditando num vídeo tosco desse, tá? E aliás, até faz uma montagem, né, do Papa Francisco cumprimentando um demônio lá fantasiado, tá? Uma coisa tosca, pelo amor de Deus, certo? Agora, mesmo assim, vamos continuar com o nosso debate, vamos dizer assim, né? Estou debatendo comigo mesmo, vamos continuar. Tem uma música que a gente canta na igreja, certo? Não, antes disso, antes de falar da música. Tem uma coisa agora, eu vou jogar lenha na fogueira agora, tá? Eu estou aqui com um livro de patrologia, tá certo? Por que patrologia? Porque é um livro que conta dos primeiros padres da igreja, tá? Dos padres da igreja que trouxeram a base da doutrina católica. Claro, primeiro os apóstolos, né? E depois os padres da igreja que trouxeram toda a base da teologia católica. Esse aqui já é o volume 4, tá? De vários volumes. Então, tem aqui no livro da patrologia, olha aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Lúcifer e os luciferianos. Agora tá difícil de defender, né? Vou fazer igual protestante aqui, né? Protestante. Tá vendo? Eu falei, esses católicos idólatras. Olha aqui, Lúcifer e os luciferianos. Eles adoram Lúcifer aqui, os católicos, os padres da igreja. Certo? Aliás, eu queria até fazer um parêntese. Não faz parte do tema do vídeo. Tem um pastorzinho aí falando tanta mentira contra a igreja, tanta calúnia, tanta bobagem, né? E ele ainda se coloca como autoridade, né? Ele é um arqueólogo, ele é um estudioso, né? E ele se coloca como autoridade, mas só fala besteira, para não falar outro termo, né? Só fala asneira, tonteria, né? Para não usar outro termo, né? Contra a igreja. Ele já teve vários vídeos reagindo contra ele, né? Os chamados React, né? Tem pelo menos 2 do Lucas Lancaster, um do Bernardo Kister, tá? Demonstrando as asneiras que ele fala, né? Só que ele tem aquela voz de locutor, fala bonito, fala bem, né? Voz de locutor, bonito, né? E se coloca como autoridade.
E eles têm lábia mesmo, né? Eles devem estudar isso daí, como falar as coisas, né? São sofistas, é verdade, é isso que eles são sofistas. Conteúdo é falso, mas o palavreado é bonito, né? Então, isso, ó, tá aqui, ó, um prato cheio aqui para esse pastorzinho aqui, ó. Se eu não me engano, ele é adventista. Prato cheio. Lúcifer e os luciferianos, né? Nossa, e agora, hein? Quem é esse Lúcifer? Quem é esse Lúcifer? Trata-se de ninguém mais, ninguém menos, de um santo católico. São Lúcifer, bispo de Cagliari, certo? Santo, São Lúcifer. Exato, é isso mesmo. Esse era o nome dele. E ele foi tão importante que ele foi companheiro, amigo do Santo Atanásio, do Santo Hilário de Poitiers e de todos aqueles que combateram a heresia do arianismo. Ele foi um combatente do arianismo ferrenho, foi um dos maiores, tá certo? Sob certo ponto de vista, até mais do que Santo Atanásio. Por quê? Porque, assim, que nem Santo Atanásio, lógico, ele é o combatente por excelência do arianismo, né? Mas junto com ele tem Santo Hilário de Poitiers, que é até chamado Atanásio do Ocidente, tá? Por quê? Porque ele é comparado com Santo Atanásio, só que no Ocidente. Santo Atanásio no Oriente, na igreja grega, né, de língua grega. Santo Hilário no Ocidente. Santo Hilário que era bispo de Poitiers, na atual França, né, na Gália da atual França, tá? E São Lúcifer era bispo de Cagliari, né, que acho que é na Sardenha, né, hoje é Itália, né? Então, ele em tese até poderia também ser chamado Santo Atanásio do Ocidente. Mas ele não é primeiro, porque os escritos dele não são tão profundos como são do próprio Santo Atanásio e de Santo Hilário, tá? E ele foi até muito radical, tá? Quando muitos arianos se arrependeram e quiseram voltar para a fé católica, ele achava que não tinha que acolher os arianos arrependidos, né? O que, claro, não estava certo. Mas, de qualquer jeito, foi um grande bispo da igreja, tá? Um grande combatente do arianismo. Tanto que, olha o elogio que Santo Atanásio fez para ele em uma das cartas que Santo Atanásio escreveu para ele, né? Olha, sim, vós sois verdadeiramente Lúcifer. Olha Santo Atanásio falando dele. De acordo com a etimologia do vosso nome, vós fazeis brilhar a luz de Cristo, vós a recoloca sobre o candelabro como um farol destinado a iluminar todas as consciências. Olha Santo Atanásio elogiando São Lúcifer, né? Normalmente os santos se reconhecem, né? Os santos se elogiam, né? E olha que interessante agora um trecho de São Lúcifer, quando ele escreveu para o imperador Constâncio, né? Para quem não sabe, eu quero explicar rapidamente, para quem não sabe quem foi o imperador Constâncio II, ele era filho do imperador Constantino, tá? Constantino, todo mundo deve saber, ele se tornou imperador romano, aí depois teve a batalha da Ponte Milvia, né? Que ele teve aquela visão e que ele começou a se converter ao catolicismo, tá? Quando eu digo começou, porque a conversão dele não foi assim de uma hora para outra, ele se tornou católico aos poucos durante a vida, até que ele foi batizado no leito de morte, né? E ele morreu como católico, era católico, tá certo? Ele que junto com o Papa São Silvestre convocou o Concílio de Nicéia, tá certo? Então ele defendia a igreja, certo? Defendia a doutrina católica e o Concílio de Nicéia, até onde ele podia, porque ele não era teórico, lógico, né? Nem cristão ele era, na verdade, só foi batizado no final da vida, mas assim, ele defendia o que a igreja defendia, tá certo? Então, só que ele era cercado de um monte de bispos cortesãos, bajuladores e arianos, entre eles o principal, Eusébio de Nicomédia. Mas Constantino não se deixava levar por bajuladores, tá? E ele nunca deixou de defender a fé católica e a fé do Concílio de Nicéia, tá certo? O mesmo não se deu com o filho dele. Quando ele morreu, ele dividiu o Império Romano em 3, para os seus 3 filhos, só que 2 morreram. Sobreviveu só Constâncio II. Este, sim, cercado por esses bispos, tá? Ele se tornou ariano, ou semi-ariano, para mim faz pouca diferença, tá?
E não só defendeu o arianismo, mas ele perseguiu a igreja. Ele se tornou um perseguidor da igreja. Olha, a igreja que até que enfim tinha deixado de ser perseguida, de repente voltou a ser perseguida pelos arianos e pelos semi-arianos, principalmente através do imperador Constâncio II, tá certo? Então, lógico que o imperador não, os católicos não estavam felizes com ele, né? E olha o que esse grande bispo, São Lúcifer de Cagliari, falou, escreveu para o Constâncio, o imperador Constâncio. Então ele diz, olha, creia em mim, Constâncio, a dignidade imperial da qual vós sois revestidos não vos dá o direito de impunidade. Vossa resistência vos exaspera. Vós tens a espada suspensa sobre vossa cabeça. Carrasco! Não sabeis que pelo nome de Jesus Cristo nós estamos prontos a dar não uma, mas 1000 vidas? Somos cristãos, não tememos vossa espada, que não pode mais que nos enviar mais depressa ao reino dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos e dos mártires. Somos soldados de Deus, não tememos teu reino caduco e efêmero. Tudo é contraditório em vossas palavras e em vossos atos. Vós fazeis profissão de amar a verdade e a virtude, mas tu, imperador, não sois mais que um herege e um perseguidor. É o tempo de romper com os arianos, vossos cúmplices. Deus os perdoará no dia em que abrires os olhos à verdadeira luz. Mas se perseverares obstinadamente no sentir da injustiça e do erro, se continuares a tornar os servidores de Cristo, continuares a torturar os servidores de Cristo, vós encontrareis um dia o verdadeiro Senhor que terá servido. Certo? Aí sim, São Lúcifer falando de Satanás, que ele encontrará Satanás, aquele que de fato serviu. O demônio se encarregará de vossa recompensa eterna. Nossa, palavras duras, hein? Então, esse é São Lúcifer de Cagliari, tá certo? Esse é o grande santo. Aí você não pode falar o nome Lúcifer, você não pode falar, tá certo? Então, eu queria continuar aqui, mas mesmo assim, eu tinha falado antes, né, de uma música que a gente canta na igreja, uma música em espanhol, né? Diz mais ou menos assim: vence al demonio, al mundo e a la carne, guerra, guerra contra Lúcifer, tá certo? Então, uma música da igreja muito boa, tá certo? Música piedosa, ótima música, mas está chamando Satanás de Lúcifer, tá certo? Ou seja, está usando o termo Lúcifer naquele primeiro sentido que eu coloquei do dicionário Wise, tá certo? Mas eu gostaria de argumentar um pouco diferente disso daí, tá certo? Claro, que eu estou falando aqui é uma mera opinião, tá? Muita gente pode discordar, fica à vontade, mas eu tenho essa opinião, eu acho que faz sentido. Claro, eu não vou discordar de mim mesmo, né? A menos que alguém me convença de que eu esteja errado, né? Na Bíblia, a gente vê muitos casos de pessoas que mudam de nome, tá certo? Normalmente, quando a pessoa tem uma grande vocação, Deus muda o nome da pessoa, tá certo? Assim, por exemplo, como aconteceu com Abrão. Abrão, que passou a se chamar Abraão, né? Está em Gênesis 17:5, tá certo? Então, olha Deus falando aqui para Abrão: de agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos, tá certo? Então, daí para frente não se fala mais Abrão, agora é Abraão, tá certo? Outro exemplo, Jacó, né, que virou Israel, tá certo? Em Gênesis 35, 9 a 10. Quando Jacó voltou de Pedã-Arã, Deus apareceu-lhe novamente e o abençoou. Teu nome, disse-lhe ele, é Jacó. Tu não te chamarás mais assim, mas Israel. Ou seja, Deus mudando o nome de Jacó para Israel. E lógico, para nós cristãos, o caso mais famoso, né, do nosso primeiro Papa,
tá certo? Que era Simão, e Jesus mudou para Pedro, né? Tá em Mateus 16, 17 e 18. Então, Jesus então disse-lhe: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus mudando o nome de Cefas para Pedro. Aliás, Cefas, de Simão para Pedro. Cefas é pedra em hebraico, né? Porém, eu queria ler aqui um trecho de Apocalipse. Aparentemente não teria nenhuma relação com isso daí que nós estamos falando, né? O trecho que conta o Prélium Magno. O que é o Prélium Magno? Uma grande luta que ocorreu no céu, né? Apocalipse 12, de 7 a 9. Então, olha o que diz aqui. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. Então, para começar, estavam no céu, certo? Então, no céu, só está no céu quem é bom, certo? Não pode estar no céu quem não é bom. Por isso que existe a doutrina do purgatório. Mesmo você tendo sido salvo, se você não está desapegado de todas as tendências, de todas as impurezas, você tem que passar pelo purgatório. Só está no céu quem é totalmente bom, quem é totalmente puro. Então, se houve uma batalha no céu, quem estava no céu, pelo menos ainda era bom, tá certo? Então, Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Ou seja, se já não houve lugar no céu para eles, quer dizer que antes havia, certo? Ou seja, se antes havia lugar para eles, quer dizer que antes eles eram bons. E se já não houve lugar para eles, é que eles deixaram de ser bons e passaram a ser maus, tá certo? Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás. Dá um nome aqui para ele, Demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Mas aí eu vou perguntar para você, o nome dele não é Lúcifer? Como que a Bíblia está aqui chamando de Demônio e Satanás? Mas se o nome é Lúcifer, por que está chamando de Satanás? Porque aí que vem a minha opinião, modesta opinião, certo? Bem modesta. Houve uma mudança de nome. Enquanto Satanás era um anjo bom e estava no céu, ele se chamava Lúcifer. Quando ele combateu a Deus, né? E combateu São Miguel, na verdade combatendo a Deus, né? Se tornou mal, aí ele deixou de se chamar Lúcifer e passou a se chamar Satanás. Então, qual é a tese que eu defendo? Quando você fala de Lúcifer, você está falando de um anjo bom. E se você quer se referir a um anjo mau, você não pode falar Lúcifer. Você tem que falar Satanás, que é o nome adequado para o estado atual dele, tá certo? Então, essa é a minha tese. Por isso que eu coloquei aquele título, reabilitando o nome Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer diz respeito a um anjo bom, tá certo? E nós temos até, eu acabei de mostrar, até um santo com o nome Lúcifer, tá certo? Então, Lúcifer não é um nome ruim, a gente pode falar Lúcifer, tá certo? Se você quiser se referir a um anjo mau, caído, aí você não fala Lúcifer, fala-se Satanás, tá certo? Então, essa é a minha tese, por isso que eu acho que a gente tem que reabilitar esse nome Lúcifer, tá certo? Porque o nome, como a gente já viu na etimologia do dicionário, tá certo? E a gente já viu aqui, assim, raciocinando, né, pela Bíblia, o nome não é ruim. Então, eu acho que o nome pode ser dito sim, tá certo? Ao contrário do que naquele videozinho que a gente colocou no começo está dizendo, tá certo? Lúcifer é um nome bom e pode ser falado, tá certo? Então, São Lúcifer de Cagliari, rogai por nós. Santo Hilário de Poitiers, rogai por nós. Santo Atanásio, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, combatei por nós e rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.